Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PT, o deputado Luiz Sérgio. Boa noite, deputado. Boa noite, boa noite. Da Rede, o deputado Alessandro Molon. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Luiz Sérgio, do PT, e Alessandro Molon, da Rede. O país vive ainda um grande debate, uma grande discussão por conta da decisão do presidente Temer de criar e depois suspender a exclusão da reserva mineral Renca, Reserva Nacional do Cobre e Associados. Ele inicialmente permitiu a exploração mineral de toda aquela área correspondente aí ao estado do Espírito Santo, 4,7 milhões de hectares, ou seja, uma reserva muito extensa. E agora, diante do clamor popular, ele voltou atrás, suspendeu por 120 dias, esperando que nesse tempo haja um debate com a sociedade sobre a oportunidade de se abrir ou não aquele espaço para a exploração mineral. Eu queria saber a posição de vocês, como é que vocês estão vendo esse assunto, como é que vocês estão vendo as iniciativas do presidente nesse campo, primeiro inicialmente a sua decisão de abrir, depois essa aparente volta atrás. Deputado Luiz Sérgio. Olha, a mobilização e a indignação das pessoas foi muito importante, porque levou o presidente a suspender, mas isso não basta. É necessário que a mobilização continue para que ele possa anular. E esta posição de Michel Temer é a mostra mais palpável da irresponsabilidade como ele vem comandando esta entrega e as outras que ele quer fazer, como, por exemplo, do setor elétrico. Então, a mobilização popular precisa ser firme, porque esta questão de entrega, de privatização, ela é, acima de tudo, um programa. E este programa não foi debatido por nenhum candidato nas eleições passadas. Então, não existe legitimidade para implementar no país um programa que não foi respaldado pela população e legitimado pelo voto popular. Deputado Alessandro Molon, o senhor também acredita que essa suspensão por 120 dias não satisfaz a expectativa da sociedade? Não satisfaz, com certeza não satisfaz, Ricardo. Primeiro porque o debate deveria ter precedido o decreto e não editar um decreto diante da reação popular, suspendê-lo para abrir o debate. Portanto, mais uma vez, Temer faz tudo ao contrário do que a sociedade brasileira espera dele. Não por acaso é o presidente com a menor popularidade da história do nosso país. Ele deveria ter ouvido a sociedade, feito uma consulta pública, realizado audiências públicas, como prevê a lei, e depois ter tomado a decisão. Portanto, apenas suspender não resolve o problema. E as ações de Temer contra o meio ambiente não param por aí. Esse é o último capítulo mais recente de uma história macabra de ataques ao meio ambiente. É uma espécie de cereja do bolo, mas que, felizmente, suscitou uma grande comoção no Brasil e fora do Brasil, levando a voltar atrás. A proposta do Ministério do Meio Ambiente de tentar fazer alguma coisa que compatibilizasse a preservação ambiental com a exploração mineral da área é factível ou não? Primeiro que, para ser factível, teria que ter sido acordada, debatida, negociada com a sociedade. Isso não foi feito. Segundo, a atividade de mineração ela é uma atividade extremamente degradante do meio ambiente. Não apenas pela parte explorada em si, mas por todas as consequências de um empreendimento como esse. Quando se cria um garimpo, quando se cria uma exploração mineral, na prática o que acontece é que milhares de pessoas vão para a região. Isso representa o desmatamento de toda uma região para a moradia das pessoas, para a construção de estradas, a poluição de rios, com a criação de esgotos sem tratamento e assim por diante. Então,
não é apenas a área que é usada para mineração que é degradada, todo o entorno é degradado. É uma das atividades mais degradantes do meio ambiente. Portanto, o que nós queremos é a preservação da reserva natural do cobre, que seja anulado o decreto, melhor dizendo, revogado o decreto. Há diversas ações tramitando na Justiça. Uma de um cidadão, uma ação popular no Distrito Federal, obteve uma liminar suspendendo o decreto e, diante da reação da sociedade, Temer fingiu voltar atrás. Eu digo fingiu porque suspender por 120 dias não é suficiente. Nós queremos que ele, de fato, volte atrás. Deputado Luiz Sérgio, essa volta atrás do presidente Temer, todo esse imbróglio provocado por conta dessa decisão, dessa iniciativa, isso provocou mais um desgaste político para o governo federal. Até que ponto esse desgaste é fatal para o governo? O governo que já vinha se equilibrando mal das pernas, com dificuldades, com a desaprovação enorme na sociedade, conseguiu vencer a primeira votação da primeira denúncia contra ele, apresentada pelo procurador Janot, mas está havendo, nos últimos dias, uma desintegração da sua base por conta de problemas de alianças. Quer dizer, sobreveio, então, essa questão ambiental. Até que ponto isso pode fazer com que essa maioria parlamentar do presidente acabe se esfacelando? Primeiro, você fez uma pergunta anteriormente, se era possível conciliar a exploração mineral com a preservação. É difícil dar essa resposta, porque os estudos, o debate com a sociedade é que definiria se isso é possível ou não. Como não houve nenhum debate, o decreto tem que ser anulado. Agora, mesmo que se chegasse a uma posição de que seria possível, o outro debate é se há esta necessidade. Eu entendo que não. Então, eu defendo que o decreto seja revogado. Ele, no momento, foi colocado na gaveta. Outro detalhe com relação à situação política. A situação do presidente, ela nunca foi boa, né? O presidente... Congressualmente, ele tinha uma posição mais confortável, talvez. Tinha mais confortável, isso vai se deteriorando, é verdade, em razão de que os parlamentares começam também a ser cobrados diante de um programa afoito que comete a loucura, por exemplo, de tentar abrir o território da Amazônia às mineradoras internacionais. Há mineradoras chinesas já interessadas em participar, canadenses. E o que é pior é que o ministro de Minas de Energia teria comunicado às grandes mineradoras de que iria abrir antes de efetivamente o decreto sair. Isso, inclusive, está sendo objeto na Câmara dos Deputados de uma coleta de assinaturas na busca de se abrir uma comissão parlamentar de inquérito para verificar se isso corresponde à verdade, porque se corresponder à verdade... É uma informação privilegiada, passada aos setores interessados economicamente no projeto, né? Porque se isso se comprovar como verdadeiro, o ministro cometeu um crime. Além disso, Ricardo, o Luiz Sérgio tem razão, nós já coletamos as assinaturas suficientes para abrir essa CPI na Câmara. Vamos aguardar no Senado também, porque a ideia inicial seria fazer uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito de Câmara e Senado. Se não for possível, faremos apenas na Câmara para investigar essa denúncia que o Luiz Sérgio mencionou, mas também para investigar em que circunstâncias o decreto foi baixado. Por quê? Porque veio à tona, depois da criação do decreto, que havia um parecer técnico do Ministério do Ambiente contrário à extinção da reserva natural do cobre. E a despeito desse parecer foi feita a liberação. Então, essa iniciativa minha, do deputado Júlio Delgado, de outros deputados, que conta com o apoio do deputado Luiz Sérgio e de outros, é no sentido de instalar a CPI para investigar não só a informação privilegiada, mas também como é que se baixa um decreto que tem um parecer contrário do Ministério do Meio Ambiente. Ok, vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.